Gente, boa noite. Estamos iniciando mais uma aula para o concurso da PMPE e hoje o foco vai ser sobre o gerúndio e o uso da crase, né? Porque eu estava, antes de iniciar a aula, eu estava dando uma olhada aqui nas redações. Gente, não tem uma redação que não tem um erro de crase. Eu mandei duas para no final colocar, mas todas têm erro de crase, né? Inclusive, hoje eu recebi uma que o participante colocou crase, entendeu? Todos os A. Então, ele só foi colocando e pronto, né? O que me fez mais colocar essa aula, porque o tempo é pouco, né? Foi por conta do tanto de erro de crase que está vindo no geral, em todas as redações. Então, por que que não é bom vocês errarem crase? Ó, se vocês errarem a crase, vocês vão perder ponto lá no critério 5, aspectos gramaticais, entendeu? Então, aqui vai entrar tudo que diz respeito à estrutura sintática. Erro de vírgula, o corretor tira ponto aqui. Tem corretor, gente, que é mais rígido. Tem corretor que de uma crase ele já vai querer tirar meio ponto, só disso, né? Ou um ponto, né? Vamos rezar para alguns corretores do concurso ser os mesmos do Enem, porque tem uns que são bem rígidos, né? Ainda bem que tem o recurso, né? Que pode ser feito. Agora, um dos critérios que menos aceita recurso, que eu faço muito, eu faço direto, gente, recurso com frequência. Os aspectos gramaticais dificilmente dá para fazer, porque realmente os alunos erram muito, gente. Eu só lembro de um recurso que eu fiz na estrutura sintática, só, para a banca FCC, porque permitia até 5 desvios, e teve 3 desvios só. E ele foi penalizado como se tivesse os 5 em diante. Aí foi aceito o recurso, foi até para o concurso de bombeiro, né? Mas os outros só é mesmo nos outros critérios, que às vezes o aluno é penalizado injustamente, porque o aspecto gramatical, tanto no Enem como nos concursos, não tem mais erro, entendeu? Porque como é que eu posso dizer? É muitas regras que envolvem a estrutura sintática, gente. Crase, já penaliza aqui, vírgula, concordância verbal e nominal, entendeu? Acentuação, aspas, entendeu? Tudo isso, parêntese, às vezes o aluno usa sem precisar, sigla, né? Que às vezes ele coloca por extenso, não coloca sigla, então, translineação no final da linha. Tudo isso diz respeito à estrutura sintática. Uso excessivo de gerúndio, perde ponto também nesse critério. Então, é muita coisa. Então, no gerúndio, nós não vamos focar muito. O que é o gerúndio? É a terminação NDO, por exemplo, beber, né? É o verbo no infinitivo, vai bebendo. Ó. Se eu digo bebendo, está no presente, eu estou bebendo agora, né? Então, os verbos no gerúndio, gente, vocês podem usar na redação. O que é que vocês não vão fazer? Usar demais. Porque se vocês usarem de 3 para lá, aí já fica gerundismo, que é o quê? O uso excessivo de gerúndio. Vamos ler aqui esse período. Ó. A FO, gente, aqui foi tirado de redações. Tudo que está aqui foi tirado de trechinhos de redações. A fome é um problema grave no Brasil, ocasionando outros desafios, podendo citar doenças e agravamento da desigualdade, tornando essa situação ainda mais grave. Gente, então só num período teve 3 verbos no gerúndio. Veja lá a redação toda, né? Então aqui tem gerundismo, que é isso, é o NDO. Então vai ter várias formas, gente. Antes de vocês usar gerúndio, pode usar umas 2 vezes, né? Mas antes de vocês colocar os verbos com NDO, vocês vão tentar substituir. Por exemplo, ó, ocasiona, aqui, se eu tivesse colocado e ocasiona, pronto, tinha eliminado o gerúndio, entendeu? De modo a citar, de modo a tornar, o que torna, entendeu? Então, quando você troca pelo de modo a, pode ir passando. Pronto, você já eliminou o gerúndio. Ou então, quando você coloca o verbo no infinitivo,
Em vez de podendo, poder, tornando, torna-se, entendeu? Ó, o perigo do gerúndio. Ó, o lugar pior de colocar gerúndio é na conclusão. Por quê? Porque a conclusão é uma solução que você vai dar. Então, é um problema que está ocorrendo e você vai colocar uma ação, uma solução. Então, se você coloca os verbos no gerúndio, sua conclusão está sendo feita, já está feita. Para que, né? Para que você vai colocar uma ação se está sendo feita? Então, se você diz que o governo deve criar campanhas, está certo, mas se você diz criando campanhas, aí pronto, já tá feita a sua ação, entendeu? Que é porque que o gerúndio é meio complicado, principalmente na conclusão. Então, é um dos lugares que é mais importante de vocês evitarem. Aqui tem os exemplos, né? Na sociedade estão presentes inúmeras imposições de comportamentos, desse modo gerando, ou então poderia ser de modo a gerar, pronto, aí já tinha eliminado. Sobre esses assuntos, assim resultando, outro verbo gerúndio, em um cenário de caos. Então, vamos evitar. Pode passar. Aí está ensinando como evitar, na outra página, está ensinando como evitar o gerúndio. Você vai substituir, aqui, você vai substituir por de modo a. Então, quando você diz tornando, você pode dizer de modo a tornar, gerando, de modo a gerar, entendeu? Não esqueçam dessa regra. Ocasionando, de modo a ocasionar, só porque vocês também não vão colocar o de modo a toda hora, né? Depois, por exemplo, coloca o de modo a umas 2 vezes, aí depois pode colocar o verbo no infinitivo, o que gera, entendeu? E gera. Tem outras formas também. Pronto. Pode passar para o uso da crase. Então, a regra é essa: gerúndio, cuidado, usar umas 2 a 3 vezes e substituir por de modo a. E o verbo no infinitivo, a forma normal dele, por exemplo, gerando, gerar, tá bom? Ou e gera, mas não vamos colocar muito. Agora pode ir lá para a crase, o uso da crase. Gente, o conteúdo crase é um conteúdo bom mesmo para estudar, é presencial. Então, quando eu estou lá no colégio, eu acho muito bom quando esse conteúdo é presencial, eu levo os alunos para o quadro, eu faço dinâmica. Assim, no quadro é bem melhor. Online, dá certo, mas é assim a aula um pouquinho mais tradicional. Mas vai dar certo se vocês aprenderem algumas partes mais importantes dessa apostila. Eu já estou ansiosa para receber a próxima redação. Tenho quase certeza que não vai ter mais erro de crase. Depois, se eu esquecer, me lembrem que eu queria tirar umas fotos, não vou identificar ninguém, só para vocês verem a quantidade de erro de crase. Eu queria tirar umas fotos de trechinhos e postar no grupo, sem citar nome nenhum, só para vocês terem uma noção do tanto que está tendo, né? Erro de crase. Então, não vamos, gente, perder ponto à toa nesse critério dos aspectos gramaticais. Uso da crase. O que é a crase? Gente, a crase nada mais é do que a união de um a artigo com uma preposição, entendeu? Então, a gente chama o a, né, aquele a puxado. Então, sempre que tem crase é quando tem a junção desses dois artigos. Aí, por que é difícil para o aluno? Um a fica escondido, né? Eu costumo brincar no cursinho, eu digo, só vê os inteligentes, mas ninguém vê, né? Todo mundo é inteligente, eu digo só para descontrair. Um A, gente, vai ficar escondido. Então, quem vai descobrir esse A é vocês fazendo uma perguntinha, entendeu? Então, sempre que existe esse outro A escondido, que vocês detectarem, tem crase, que vai ficar, né? Aquele A puxado. Então, é por isso que vocês não podem estar colocando crase em todos os As, né? Somente com essa regra.
Para descobrir se tem crase, pergunta a que ou a quem. Entendeu? Se tiver uma resposta, gente, para esse a que ou a quem, tem crase. Né? Porque vai ser a junção do artigo com a preposição. Vamos ver os exemplos. Tudo isso foi tirado de redação. O Estado precisa, aqui foi tirado de uma conclusão. Eu digitei porque, às vezes, a letra do aluno é um pouco muito pequena, entendeu? Muito emendada, aí fica ruim para os alunos entenderem. Mas aqui foi tirado, aqui é o estudo de crase na redação. Essa apostila, ela está maravilhosa, porque não está focada, assim, tipo na gramática mesmo, como a gente vê nos livros de língua portuguesa. Como é na redação aqui, eu só coloquei com a redação, viu? Então, tá muito. Todas as regras que vocês precisam saber para não errar crase na redação está nessa apostila. Então, aqui foi tirado um trechinho da conclusão. O Estado precisa fornecer. Então, se eu chegasse e dissesse, o Estado precisa fornecer. Aí, por que eu não vou perguntar o quê? Porque tem uma palavra feminina depois, gente. Sociedade é uma palavra feminina. Eu digo o sociedade ou a sociedade, né? Então, a sociedade, então, é feminina. Então, eu vou perguntar a que ou a quem. Se eu disser, vocês vão olhar primeiro para frente, ver sociedade, aí ação. O Estado precisa fornecer. A quem? Então, quem tiver com a apostila impressa, vai. Tiago, não dá para tu colocar, não, né? Em cima, a quem? Tipo de vermelho, outra cor. Para os que que não estão assistindo aqui. Gente, essa aula hoje era importante ninguém ter faltado. Porque depois, para entender, só assistindo a aula fica mais difícil. Então, aí tem um AQ escondido, viu? Quem tiver com a apostila impressa vai anotar lá depois de fornecer o AQ. Então, quando vocês estiverem escrevendo a redação, vocês já vão perguntando, se tiver aqui AQ ou a quem, vai ter a crase. E cuidado, vocês vão colocar esse acento virado para a esquerda. Se vocês colocarem, gente, ainda tem isso, tá vindo vários acentos para a direção errada. Se esse A for virado lá para a direita, tá errado. O corretor vai dar errado mesmo desse jeito, mesmo que a regra entende que você quis colocar a crase. Tá bom? Então, é essa direção aí. O problema se deve. Que perguntinha eu vou fazer? O problema se deve. Mídia é mulher, né? Eu digo assim para ficar mais fácil. O mídia ou a mídia? Então, mídia é feminino, né? A mídia. O problema se deve a que ou a quem? A mídia. Então, gente, aí tem um mais escondido, não tem não? O a que ou a quem. Mas, então eu vou juntar o a quem escondido, que eu perguntei está escondido, mas eu estou vendo, né? A quem eu vou juntar esse A mais o A que está antes de a mídia. Então, tem A, né? Então, aí tem um A mais um A. Um que está aí, o outro que está escondido. Então, é por isso que tem crase. Entendeu? O problema se deve a quem? Ou a quem? A mídia, que atua como manipulador. Então, aí tem um artigo e uma preposição, gente. Então, vai ter crase. Agora, nós vamos ver 5 regras que vocês precisam saber. Vocês nunca vão colocar crase antes de verbo. Veio uma aqui que colocou. Portanto, é preciso que a sociedade passe a conhecer. Gente, conhecer é um verbo. Eu conheço, tu conhece, ele conhece. Então, o aluno colocou uma crase aqui. Perdeu ponto de meio ponto ou mais, né? Dependendo da personalidade lá do corretor na hora de corrigir, no critério 5. Então, vocês não vão colocar crase antes de verbo. A andar, a perceber, a entender, entendeu? Então, aí está errado. A população dá a entender que está insatisfeita com a omissão governamental. Gente, entender é um verbo, é porque aí está bem pequenininho, mas tem uma crase aí. Então, o aluno colocou crase nesse trecho.
Então, vocês têm que lembrar, não pode colocar crase antes de nenhum verbo, tá bom? O certo é de verdinho aí, ó, sem crase. Outra regra, ó, não esqueçam, não coloca crase antes de verbo. Outra regra, não se coloca crase antes de palavra masculina. Eu lembro que na escola, na gramática, tem muito. O menino anda a cavalo. Então, cavalo, eu digo cavalo, né? Masculino. Cavalo é masculino, então não usa crase. Então, gente, eu não uso crase antes de palavra masculina. Isso se deve a níveis. O aluno usou. Por que não pode? Ó, eu digo a níveis ou eu digo o nível. Então, nível é uma palavra masculina e aqui tem crase, entendeu? Ó, tem gente que usa acesso a, porque sabe que acesso sempre vai ter crase. Se eu digo assim, acesso a filmes, não pode ter crase aí, porque filme é masculino. Eu digo a filme ou eu digo o filme? Então, uma regrinha bem simples para vocês descobrir se a palavra é feminina ou masculina, vocês coloquem o a antes. Então, o filme é masculino, então eu nunca vou poder colocar crase quando eu disser a filme, entendeu? Nunca. Sim, vamos lá. Vamos lembrando, não vamos usar antes de verbo, não vamos usar antes de palavra masculina, entendeu? E também não vamos usar em palavras repetidas. Por exemplo, se eu digo assim, o dia a dia dos presidiários é muito difícil. Não pode, porque dia a dia é repetido, passo a passo, mês a mês. Eu não vou usar crase. Então, se eu tivesse colocado um crase aí entre esse dia a dia, estaria errado. Regra bem simples, gente, essa. Não se usa crase diante de palavras repetidas. 4. Crase na frente de palavras femininas no plural deve ser escrita também no plural. Pronto. Então, se eu disser, como aqui está errado, ó, cabe ao Ministério da Educação aliado a escolas. A crase aqui está certa, mas o que está faltando é um S. Então, se fosse escola, estava certo. Ó, aliado a quem? A escola. Então, tinha um A escondido, mas o A daqui. Se fosse a escola, estava certo. Mas como é escolas, tem que ser as escolas. Aliado às escolas. Então, se a palavra da frente tiver no plural, aí vocês vão colocar as, tá? Teve casos aqui, mas não dá tempo de procurar a redação, de erro de crase assim também. Desse jeito, colocou só o A e a palavra na frente masculino no plural e esqueceu da crase, do S. Tem que colocar a crase. A quinta regra é que vocês não vão colocar crase antes de artigo indefinido. Gente, os artigos é os e as, uma, uns e umas. Então, ó, se vocês disserem a entendeu? A uma, nunca vocês vão colocar crase. Lembrem aí, uma, uns e umas. Ó. Então, tá errado aqui, ó. Essa realidade se deve a uma crescente negligência estatal, que é a negligência do governo. Então, usou a crase antes do uma. Então, tá errado. Aí embaixo tá certo. É só colocar sem crase. Entendeu? Então, ó, vamos focar bem. Recapitulando, não usamos a crase antes de verbo, né? Antes de palavra masculina, antes de palavra repetida, entendeu? Nem antes de. Tem que usar quando tiver no plural também, o as no plural, tá? E antes dos artigos também nós não vamos usar. Ó, agora nós vamos ver o que vai interessar aqui. Eu vou ler só a palavrinha. Gente, tem umas palavras, assim como tem repertório coringa, tem também a crase coringa. Então, o que nós vamos fazer? Como a gente tem pouco tempo para o concurso, nós vamos aprender esses casos coringa e, a partir de agora, nós vamos fazer a redação usando eles. Por quê? Porque eles vão pedir uma palavra feminina para depor dele. Então, geralmente,
quando o pé da palavra feminina tem crase, porque vai fazer aquela perguntinha lá, a que ou a quem, então fica lá um A escondido com o A que está aqui, então forma o A, né? O A artigo mais o A preposição. Então, devido é uma. Olha, o que teve de redação que colocou devido a. Ó, eu estou olhando aqui, ó, devido a práticas. Aí eu ajeitei, né? Ó, porque práticas está no plural, então faltou a crase e o S. Então, devido às práticas, viu? Então, sempre que vocês colocarem lá na tese, devido à falta de verbas, que mais? Devido à negligência do governo, devido, que mais? À lacuna escolar, pode colocar a crase. Por quê? Porque o devido a, gente, a regência dele sempre vai pedir uma palavra feminina para colocar na frente. Então, vai ter crase. Aqui está explicando que a regência da palavra devido pede a preposição a, né? Caso a palavra da frente seja feminina, no singular. Então, vocês vão ter que observar isso, né? Tem que ser, ó, por exemplo, devido à falta, tem crase? Acham que tem ou não? Devido à falta. Devido a quê? A falta. Tem crase? Ó, devido à carência. Tem crase? Devido a quê? A carência. Então, ó, tem um artigo e tem uma preposição, viu? Então, tem crase, gente. Outra regra, gente, a palavra acesso. Olha, a palavra acesso no tema do Enem 2018 foi, não. Acho que foi. Teve muitos casos de crase, ó, porque acesso à internet, sempre tem que colocar. Então, acesso a, se na frente for feminino, vocês vão usar. Por exemplo, se for acesso a filmes, aí vocês não usam porque filme é masculino. Mas se eu digo acesso à internet, tem. Acesso a quê? A internet. A internet é feminino, tem crase. Acesso à informação. Acesso a quê? A informação. Tem crase. Tem dois aí, um artigo e uma preposição. Que mais? Acesso a celular, ao celular, né? Então, no caso, o celular é masculino, aí não tinha, né? Gente, a gente tá vendo aqui os casos que vai ter crase. Devido a vai ter. Então, lá na redação, vocês vão colocar devido a. Aí lá na frente vocês colocam a crase. Acesso a, vocês vão colocar se der certo, né? Graças a. Então, a palavra graça também, a regência dela, sempre vai ter uma crase. Por quê? Porque traz uma palavra feminina para depois dela, viu? Ó, cadê? Segundo o pensador Karl Marx, graças à busca excessiva por capital. Então, se eu pergunto assim, gente, graças a quê? A busca. Então, eu fiz a pergunta do mesmo jeito das outras. Então, aqui tem um A escondido, né? E tem uma preposição que forma A, viu? Então, vai ter crase. Anotem, façam uma colinha, coloquem no quarto. Graças a, devido a, para vocês não esquecerem. Acesso a, tá bom? E tem mais, relação. Então, se você diz em relação a, pode colocar crase na frente, gente. Vamos aprender, porque essa regra vai servir para outros concursos que vocês forem fazer. E até mesmo a parte da gramática, porque na prova do IFE mesmo teve 2 questões de crase. Né? Os alunos arrasaram, quase fecham a prova. Se não fosse matemática, tinha passado todo mundo. Né? Se não fosse a complicação da prova de matemática, que era peso também. Mas, pense, foram muito bem nas regras de língua portuguesa que eu ensinei. Então, essas regras, elas vão servir também para outras provas que vocês forem fazer, que tiver a gramática, porque a crase vai cair também. Então, quando vocês verem a palavra relação, vocês já vão, eu lembro da aula que a professora disse, né, que relação a vai vir uma palavra feminina. E a crase, ela adora as palavras femininas, por quê? Porque
o artigo vai se encontrar com a preposição, gente. Então, quando ele se encontra, forma 2A. Então, para eu não dizer A mais A, eu digo A com, né, o acentinho. Então, ó, é assim, ó, no exemplo. Assim, é lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura. Em relação a quê, gente? À cultura. Então, vocês notem que teve o aquê escondido, que eu vi, né, na hora da perguntinha, mais o aquê que está aqui. Então, teve 2A. Um A que está aqui, mais o A que está escondido. Entenderam? Então, ó, vamos aprender. Relação a, graças a, né, devido a, viu? Acesso a, sempre vai ter crase. Agora vamos recapitular. Principais regras. Só se usa a crase diante de palavras femininas, gente. Então, a palavra feminina, ela pega o artigo a junto com a preposição. Não se usa crase diante dos pronomes pessoais do caso reto, que é eu, tu, ele, ela, entendeu? Nós, vós, eles e elas. O que é apenas artigo não tem crase. Por exemplo, se eu digo assim, ó, primeiramente, nota-se que a fiscalização ineficiente influencia o problema. Então, o aluno colocou uma frase aqui. Aqui é só um artigo, gente. Aqui não teve nenhuma perguntinha. Nota-se que a fiscalização. Só teve um A mesmo, entendeu? Não teve aqueles 2A que eu vou fazer a perguntinha, mas o tá aqui. Então, cuidado. Tá errado, teve erro aqui nessa redação. O verbo não pede artigo, por isso não se usa crase antes de verbo, porque só tem a preposição, né? Então, por isso que não pode usar. Não se usa crase antes de pronome demonstrativo, esse, essa e isso. Agora, cuidado, gente. Se for aquele, aquela, aquilo, usa. Mas eu acho que vocês vão usar, não. Raramente usa o aquele, aquela ou aquilo. Se usar, tem, tá bom? Ó, outras palavras que sempre vão ter crase. Por quê? Porque elas vão pedir uma palavra feminina para depois dela. Pode passar. Ó, a palavra benefício. Geralmente, quando você cita a palavra benefício, vai ter crase, porque depois dela tem uma palavra feminina. Vários benefícios devem ser ofertados à sociedade, às pessoas. Então, gente, o que é que eu perguntei aqui? Ó? Vários benefícios devem ser ofertados. A quem? Né? As pessoas. Então, gente, aqui teve um A escondido com o as que está aqui. Por isso que tem crase. Forma A mais as. Viu? Contrário a ou contrário ao. Também vai ter, se tiver essa palavrinha. Ó, a ideia do filósofo é contrária à realidade brasileira. Ó, então, se vocês forem fazer o uso produtivo do repertório, segundo fulano de tal, aí coloca lá o repertório. Aí o que ele diz não se assemelha com a realidade. Aí você diz, a ideia do autor, do sociólogo, ou do geógrafo, é contrária ou é divergente à sociedade brasileira ou à realidade brasileira. Tem crase. Por quê? O que eu vou perguntar? É contrária a quê? À realidade. Então, gente, aqui tem um A escondido, mais um A que está aqui. Estão entendendo? Então, forma A, né? Tem 2A, um escondido e outro tá aí. Então, tem crase. Sem contar que pessoas é feminino, realidade é feminino, e a crase vem sempre de palavra feminina. Então, toda vez que tiver palavra feminina na frente, vai ter, porque vai ter os 2A, o escondido e o que está aí, viu? Ter acesso. Repetiu aqui, acesso a, gente, é fatal. Quando vocês colocarem a palavra acesso, raramente não vai ter, só se for mesmo uma palavra masculina para depois dele, viu? Ó, poucas pessoas têm acesso à internet. Poucas pessoas têm acesso a quê? À internet. Então, tem um A escondido, mas o A que está antes de internet, forma A, tá? E internet é uma palavra feminina. Então, tem crase. É acessível, é do mesmo grupo. É preciso tornar o cinema acessível. A
quem? A sociedade. Então, teve um A escondido,